Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu venho falar sobre esclerose múltipla, mais especificamente as coisas bem estranhas e talvez até um pouquinho assustadoras, muito assustadoras às vezes, que eu passei por causa da doença. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui, compartilha ele com os amigos e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Pois é, gente, finalmente um vídeo sobre esclerose múltipla aqui no canal para vocês. Dia 30 de maio é o Dia Internacional da Esclerose Múltipla e por isso que eu decidi vir falar um pouco sobre a doença. Já tenho vários vídeos aqui, se você chegou no canal aqui nesse vídeo, já tem vídeo falando sobre o meu diagnóstico, já tem vídeo falando sobre o meu tratamento, já tem vídeo falando sobre os meus sintomas. Então eu falo bastante de esclerose múltipla aqui, apesar de que demora um pouquinho para ter esses vídeos, mas sempre que eu posso, sempre que eu tenho alguma coisa para falar para vocês, eu venho gravar um vídeo aqui. E esse vídeo, ele é inspirado no vídeo da Ana Carolina, uma produtora de conteúdo lá do Instagram que fala exclusivamente sobre esclerose múltipla. Vou deixar o IG dela aqui nos comentários, para caso você queira ir lá, né, acompanhar o perfil dela, queira saber mais sobre esclerose múltipla através dela, vão lá seguir ela. Bom, é o seguinte, vamos falar sobre as coisas estranhas e assustadoras que eu passei por causa da doença. A primeira coisa que eu passei e que foi horrível, inclusive é um dos meus maiores traumas, eu tenho que até trabalhar isso na terapia, é o fato de eu ter ficado sem enxergar direito. Eu tive a diplopia, acho que é assim o nome, que é a visão dupla, e eu também tive estrabismo. Eu fiquei com os dois olhos paralisados. O famoso fiquei vesga. E isso, gente, isso me assustou bastante. Foi uma das coisas mais assustadoras que eu já passei por causa da doença, começando aqui logo no meu top 1, porque eu acordei um belo dia e eu não tava enxergando direito. Eu via tudo duplo, às vezes eu via ao contrário. Gente, era uma coisa muito estranha que eu passei. Eu não sabia que eu tava estrábica, entende? Eu não sabia que meus olhos estavam paralisados, eu não conseguia visualizar a minha imagem no espelho, então eu não tinha noção disso. E as pessoas ao meu redor, né, minha família, meu namorado, que agora é meu marido, né, na época era meu namorado, não me falavam que eu tava assim, acho que porque eles ficaram preocupados de como eu iria reagir, né, então ninguém me falava que eu tava assim. Eu perguntava, gente, como é que tá meus olhos? Não, tá normal, tá normal. E eu não conseguia ver no espelho, quando eu me olhava no espelho, eu via duas imagens minhas, então eu não conseguia focar pra ver realmente como tava. Quando eu cheguei eu já tinha ido em vários médicos, né, já contei esse detalhe pra vocês, isso foi no meu primeiro surto, lá em 2014, há quase 11 anos atrás, né, porque faz no finalzinho desse ano, faz 11 anos que isso tudo aconteceu. Eu fui em vários médicos antes de chegar nesse estágio, né, que foi bem assustador, e os médicos diziam que era ansiedade, que eu tinha passado algum estresse, pra eu não me preocupar, que logo ia se resolver. Quando eu fiquei realmente sem enxergar, e vendo, na verdade não foi totalmente... Sem enxergar porque eu não conseguia formar a imagem direito, né, não conseguia formar uma imagem, eu via várias imagens. Quando eu cheguei no oftalmologista, né, eu fui numa médica que estava me acompanhando na época, e ela disse, olha, eu não sei o que está acontecendo com você, vai no oftalmologista. E quando eu fui no oftalmologista, o oftalmologista olhou para mim e disse, meu Deus, você era vesga? Eu disse, não. Por que? Ele disse, pois você tá. Gente, eu fiquei chocada. Como assim, eu tô? Ninguém me falou. Você tá vesga, você tá estrábica. Olha pra cá pra meu dedo. Eu disse, eu tô olhando. Ele disse, não, você não tá acompanhando o meu movimento. Eu disse, tô sim, tô me esforçando. Olha pra cá. Eu olhava, dizia que tava olhando, né? Ele dizia, não, você não tá acompanhando. Ele disse, eu nunca vi isso, porque é normal um olho, né? Um olho ficar estrábico, um olho paralisar o olho e não acompanhar o movimento do outro. Mas os dois olhos ao mesmo tempo, eu nunca vi isso. Não sei o que tá acontecendo com você. Vá no neurologista, porque pode ser um problema neurológico. Gente, foi muito, muito assustador. Fiquei assustada. A primeira vez que eu chorei por causa da doença, né? Até o momento eu tava firme e forte, não tava desanimando, mas ali foi... assim, a gota d'água. Eu comecei a chorar, porque além de eu não saber da minha real situação, de eu não conseguir enxergar, ainda teve a questão de que o médico não sabia o que era que eu tinha. Foi bem assustador. A segunda coisa bem assustadora e também estranha que eu já passei, e isso eu ainda passo, né, a questão de ficar sem enxergar, aconteceu em 2014, graças a Deus nunca mais aconteceu, e como eu falei, é um dos meus traumas. Eu passei anos com medo de dormir e acordar no outro dia sem enxergar, porque foi assim, né, eu dormi bem, quando foi no outro dia que eu acordei não estava enxergando. E a segunda coisa, ainda hoje eu tenho isso, é esquecer palavras e nomes de pessoas, gente. Não é bem assustador, no início foi assustador, agora eu já me acostumei, mas ainda é estranho, porque eu tô falando com a pessoa e eu não consigo lembrar o nome dela. Não é pessoas assim, tipo assim, não são as pessoas da minha família, não são as pessoas que eu já conheço há muito tempo, não, são as pessoas que eu conheci recentemente. Gente, eu esqueço completamente o nome da pessoa e eu fico com vergonha de dizer pra pessoa que eu não lembro o nome dela. E eu esqueço palavras, às vezes eu tô aqui gravando um vídeo pra vocês e eu tenho a palavra em mente, mas eu não consigo lembrar dela. Eu sei a palavra, é uma palavra
conhecida, uma palavra que eu já falei várias e várias vezes, mas eu não consigo me lembrar. Tipo, dá um branco. E isso é assustador por quê? Porque eu não queria desistir da minha profissão. Eu sou professora, né? Eu amava dar aulas, eu gosto de dar aulas, principalmente da minha área, que é biologia. E quando eu fui tentar voltar a estudar para o concurso, né, para concursos, eu não conseguia lembrar das coisas que eu tinha estudado. Eu aprendia coisas básicas, coisas simples, aprendia não, né, revia coisas que eu passei na minha graduação toda vendo e com pouco tempo que eu ia responder uma prova, né, eu não conseguia lembrar. Sério, uma coisa que me chocou, que foi assim, eu fiquei bem arrasada, foi a fórmula da proteína. Eu não conseguia lembrar a fórmula da proteína, gente, eu fiquei arrasada. E tipo assim, é uma coisa que vai e volta, né, tipo assim, eu esqueço definitivamente, não vou mais lembrar disso, não. Eu esqueço na hora que eu preciso, depois aquela lembrança volta, né? Aquela fórmula, aquele nome, aquela palavra volta na minha mente. Mas parece que na hora que eu preciso, eu não consigo lembrar. E isso me assustou quando caiu a ficha de que seria muito difícil para eu passar no concurso com esses esquecimentos, assim como seria muito difícil de voltar para a sala de aula, porque eu esqueço as coisas, como é que eu vou dar uma aula se eu não vou lembrar do conteúdo que eu preciso lembrar, né? A terceira coisa muito assustadora que eu passei foi ficar sem sentir uma parte do meu corpo. Eu já fiquei sem sentir a cabeça, foi quando tudo começou em 2014. Depois eu fiquei sem sentir as mãos e no meu último surto em 2020 eu fiquei sem sentir toda a parte do meu corpo do lado direito. E é assustador, porque agora, se isso acontecer novamente, né, não tem como a gente não ficar com medo, né, não ficar assustado, mas pelo menos eu vou associar a doença, né, eu vou dizer, eu tô em surto, mas na época eu não sabia o que era que eu tinha. Então, quando começou a acontecer, né, quando eu comecei a ficar dormente sem sentir, a mão era como se não fosse minha, eu não conseguia tocar no meu couro cabeludo porque eu não sentia, eu tocava assim, mas eu não sentia que eu tava pegando ali, e as mãos era como se elas não existissem, a parte do corpo direito é como se eu tivesse esquecido ele completamente, e é muito ruim a sensação, é horrível, eu fiquei muito assustada, com muito medo, sem saber o que estava acontecendo comigo, foi bem difícil esse período, esses primeiros sintomas da esclerose múltipla. A quarta coisa dessa listinha que foi estranho e assustador que aconteceu comigo foi eu precisar de ajuda para fazer as coisas básicas. Andar, escrever, ler. Isso aconteceu também em 2014, além de eu ter ficado sem enxergar, né? Tudo começou com a dormência nas mãos, na cabeça e nas mãos. Depois veio a tontura, uma tontura bem forte, que eu não conseguia me equilibrar. Então, para eu caminhar, eu precisava de duas pessoas me apoiando. Era meu pai e minha mãe, sempre quem caminhava comigo para me levar para os hospitais, para as clínicas que eu precisava passar, né? Aquele sufoco que você passa no início do diagnóstico, né? Que ninguém sabe o que é que você tem, você começa a ir a vários médicos. Uma coisa que eu até lembro disso e hoje eu rio da situação, mas na época foi bem assustadora, foi quando eu fui no oftalmologista. Ele é um médico, esse oftalmologista que eu fui, ele é um médico muito conhecido na minha cidade por fazer cirurgias de catarata, né? Então, a maioria dos pacientes dele são pacientes idosos. E quando eu cheguei lá, ou seja, a maioria são prioridade, né? Quando eu cheguei lá, tinha vários idosos, várias pessoas que tinham feito cirurgia e estavam esperando para ser atendido. E como eu cheguei com minha mãe me segurando de um lado, meu pai me segurando do outro, o consultório desse médico ficava num lugar em que não tinha elevador, então a gente teve que subir a escada. Foi bem difícil para subir essa escada sem eu enxergar nada, né? Eu totalmente tonta. Quando eu cheguei lá nessa situação, e óbvio, com os olhos paralisados, né? Com estrabismo, as pessoas se assustaram ao me ver naquela situação e todo mundo cedeu. Tipo, o médico tava com a agenda lotada e todo mundo cedeu a ver. Não pode colocar ela na minha frente, pode colocar ela na minha frente. Um monte de idosos me colocando na frente deles, eles tinham feito cirurgia de catarata. E eu fiquei, meu Deus, eu tô muito mal mesmo. Ali foi quando também caiu minha ficha de que o negócio não tava fácil pra mim. E aí eu dependia de minha mãe, precisava de ajuda pra tomar banho. Gente, foi um período assim bem difícil. Em 2014 foi bem assustador pra mim. Aquele ano é um ano que me traumatizou bastante por causa de todas essas coisas que eu passei. A maioria das coisas que eu passei da esclerose múltipla mais assustadora foi lá no meu primeiro surto em 2014. A quinta coisa bem assustadora que eu passei, e essa é recente, foi o fato de ter cansaço para respirar. Ultimamente, minha fadiga ela tem aumentado bastante, muito mais do que eu esperava. Eu ainda não tô tomando remédio para fadiga. Se algum dia um médico passar, né, meu neurologista passar, eu venho conversar sobre isso com vocês. Mas até agora, até a minha última consulta, ele pediu pra gente aguardar mais um pouco, né, para eu tentar voltar à minha rotina de exercício físico, para ver se eu conseguiria melhorar da fadiga sem precisar acrescentar mais um remédio à minha longa lista de remédios, né? E aí
Eu tive uma fadiga muito forte um dia, mas assim, foi uma das maiores fadigas que eu já tive. Eu tenho fadiga, eu acho que uma das coisas que mais me incomoda na esclerose múltipla, um dos maiores sintomas que eu tenho é a fadiga. Ela é incapacitante, eu não consigo fazer nada quando ela chega. E nesse dia, além de eu não ter conseguido fazer nada, ainda tinha a questão de que para eu respirar, para eu falar, para eu conversar, eu tava muito, muito cansada. Gente, eu fiquei muito assustada. Eu pensei que teria que ir pro pronto-socorro, mas graças a Deus não foi preciso. Eu consegui me recuperar aos pouquinhos ali, só deitada, descansando, e a fadiga foi aliviando aos poucos. E por fim, a última coisa dessa listinha que eu já passei, né, por causa da esclerose múltipla, que foi bem assustadora, foi ficar sem engolir. E não foi, eu não tive um surto que atrapalhou a minha deglutição, não foi isso. Mas a esclerose múltipla, ela mexe muito com o nosso emocional. Eu acho que os médicos de vocês, né, vocês que têm esclerose múltipla, já devem ter ouvido falar sobre isso, que a esclerose múltipla é uma doença que ela afeta, que ela pode trazer sintomas de ansiedade, depressão. Um dos meus sintomas também, que eu percebo ser da esclerose, é o aumento da ansiedade. Isso aconteceu, eu ter ficado sem engolir, foi 15 dias. Eu vi um vídeo de uma menina no YouTube, não, no Instagram, que ela ficou com um problema da deglutição, né? Ela teve um surto que afetou a deglutição dela. E aquilo me assustou muito, isso foi logo no início do diagnóstico. Hoje em dia eu já consigo ver histórias de pessoas que têm esclerose múltipla, mas lá no início, logo o meu diagnóstico veio junto com a pandemia, então eu já estava ansiosa por causa da pandemia. E aí eu estava acompanhando muitas pessoas e a gente sabe que a doença é múltipla, cada pessoa vai ter sintomas diferentes, surtos diferentes, nem sempre o que eu sinto você vai sentir e vice-versa. Mas quando eu vi a menina tendo esse surto, né, com dificuldade em engolir, eu me assustei bastante e eu comecei a achar que eu não estava engolindo. Gente, a mente da gente tem um poder gigantesco. Eu coloquei isso na minha cabeça, eu fiquei tão assustada que eu não consegui engolir. Passei 15 dias sem conseguir engolir, além de líquido, né, coisa pastosa, mas comida mesmo, eu tinha medo de engolir e engasgar. Foi horrível esse período, foi 15 dias que eu fiquei bem assustada, com muito medo, e foi quando também aquela ficha de que eu ia precisar fazer tratamento psiquiátrico e psicológico para lidar com as inseguranças, né, da doença, Pra lidar com esqueci a palavra. para lidar com a falta de segurança, né? Porque a gente que tem esclerose múltipla é tudo muito instável, né? A gente não sabe como vai estar amanhã, a gente não sabe que o surto vai trazer pra gente, a gente não sabe que área do nosso cérebro vai ser afetada, se você vai ficar sem andar, se você vai ficar sem comer, se você vai ficar sem mexer as mãos, se vai ser um surto mais simples de dormência. Eu considero o surto de dormência mais simples, né? A gente não sabe, é tudo uma incógnita, é tudo várias dúvidas, e aí eu disse, eu preciso realmente ir para terapia, eu preciso realmente fazer tratamento psiquiátrico para aprender a lidar com a doença. Eu recebi bem o diagnóstico, eu já contei isso em outro vídeo, eu já estava conformada que eu teria uma doença grave, né? Então eu recebi muito bem o diagnóstico de esclerose múltipla, não chorei, não me desesperei com aquilo, eu disse, já que eu tenho esclerose múltipla, eu vou me enfrentar. Mas não é fácil enfrentar a doença no dia a dia. Receber o diagnóstico é difícil, para mim não foi, para mim foi, eu aceitei aquilo, como não tinha o que fazer, vou aceitar, né? Mas lidar com a doença no dia a dia não é fácil, é difícil. Se você não tá conseguindo lidar bem com a doença, assim como eu não consigo lidar bem com os sintomas, procure ajuda psiquiátrica, psicológica, o que for melhor para você, o que o seu neurologista lhe indicar. No meu caso, meu neurologista disse para eu passar no psiquiatra e no psicólogo, né? Para fazer terapia, para também tratar a ansiedade com remédios, porque tava muito alto minha ansiedade. Inclusive, outra coisa que eu aproveito aqui esse vídeo para falar para vocês que no último vídeo que eu gravei falando sobre doença mental e esclerose múltipla, eu falei que eu tinha tido alta, né, por causa da ansiedade. O meu psiquiatra tinha me liberado de tomar o remédio, e aí eu tava só na terapia. Então, eu voltei, tive que voltar pro remédio. Mas aí, assunto para outro vídeo. Depois eu gravo um vídeo falando todos os detalhes de como foi essa volta, né, para tomar o remédio, como foi a terapia, o que eu achei da terapia, e se eu recomendo a terapia, eu recomendo, tá? Eu recomendo a terapia, é muito bom. E é isso. Depois eu trago um vídeo falando sobre isso para vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado desse tema. Me conta aqui nos comentários se você passou por isso também, se você passou por alguma coisa muito assustadora nesse período que você foi diagnosticado com esclerose múltipla. Não esquece de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa, né, com alguém que foi diagnosticado recentemente, ou com a sua família que não entende o seu diagnóstico, com um parceiro que também não entende. Compartilhe esse vídeo com quem precisar, que você acha que precisa saber sobre a doença. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!